Então, devemos entender que a Bíblia, por si só, não é a palavra de Deus. É uma equivocação muito grande. Porque se estudarmos ela com atenção, fazendo uso da razão, vamos ver que Deus, que é onisciente, onipotente, único, verdadeiramente justo e bueno, não se equivoca com nada. Ele já sabe tudo de antemão. Não é assim? Se ele tem estes dons, estes predicados, então ele é assim. Quando Jesus estava em um local e chegaram com uma mulher e disseram a ele: Jesus, esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica diz que devemos apedreá-la até a morte, sem sacrifício. Não. Que dizes você? E ele, rabiscando pela tierra, disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E então, ao dizer isto, todos caindo em si, os maiores foi atirar suas pedras no suelo e se foram saindo, depois outros, até que quedou Jesus com ele. E Jesus perguntou: Senhora, aonde estão aqueles que te acusaram? Se foram, Senhor. Então você vai. Ela disse: pero, e tu? Bem, não tenho de que te acusar. Não he venido aqui para isto. Eu vim para os enfermos. Vá e não voltes a pecar. Em outros dias diríamos: vá, viva sua vida sem constranger-se a si mesmo. Porque o que nos hace mal é o mal que nós outros fazemos. Não é o mal que o outro nos faz. Mas sempre tomamos ao revés. Creemos que o mal que temos é provocado por o outro. E não por não haver perdonado. Ou não? Por aí, não? Então, é um escrito, é um livro dos mais antigos, com 1300 anos aproximadamente, que há muitíssimas coisas boas, mas devemos entender que ela não é absoluta, é relativa. E vamos ao estudo acá, em que a Bíblia não é a palavra de Deus em seu sentido absoluto. É, ante todo, a palavra do homem procurando interpretar o sentido da vida e a vontade de Deus. O que nós outros estamos fazendo? E no Espiritismo se diz: quem sou eu? De onde he venido, para onde me vou? Por que uns sofrem mais que outros? Por que uns são felizes, nascem ricos, bonitos e toda a sua vida dá certo? Outros, nada lhes sai bem, nasce com deficiências várias. Outros têm bastante dificuldade de prosperar economicamente. Uns não enfermam para nada, outros se enfermam demasiado. Uns sofrem acidente e outros não. Então, isso é filosofar a vida. Isso é buscar sentido. E nesse aspecto teve o livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. Imagina se nós não somos quizás capazes de elaborar 100 perguntas
Imagine 1019 perguntas. Quantas vezes falamos assim? Vou fazer uma pergunta e não estou entendendo sua pergunta. Quer dizer, uma única pergunta, às vezes não sabemos elaborar bem ou não. Às vezes vamos orar a Deus e não sabemos nem como falar com Ele, como manifestar com Ele, porque falar com Ele não falamos. Pero há os intermediários, aqueles espíritos que se enobreceram através do trabalho, do amparo na assistência ao próximo. Estes espíritos são aqueles que nos assistem na dimensão espiritual, que são espíritos familiares, bondadosos, caridosos, aquele que chamamos anjo guardião, espíritos protetores. São espíritos que, através do esforço, da dedicação ao próximo, que procuraram conduzir-se de uma maneira reta, conforme as leis de Deus, estes espíritos estão aí na dimensão espiritual, nos amparando. Não creem vocês que um familiar que se desencarna se vai do ambiente doméstico? Não. A grande maioria, 99%, se queda dentro do ambiente doméstico. E percebemos suas presenças. Sabemos sim. Eu sinto, eu presinto, eu vejo vulto, escuto ruídos. Parece que quer falar, quando vou a dormir, já está por aí. Já sinto. Não? Imaginem vocês. Porque a vida presente que estamos vivendo, sendo la tierra uma escola, estamos aqui para desenvolver nosso intelecto e moral. E mais que tudo isso, aprender a amar-nos uns aos outros. Então, vamos procurar interpretar. Mira, quando encontramos um texto que nos é familiar, às vezes lemos e entendi. Peraí, mas será que entendeu? Leio na segunda vez. Não he visto isso. Mas que interessante, isto com isto está dando isto. Por isso, há livros que nos encantam e lemos 3, 4 vezes. Temos uma obra aqui, aliás, várias, pero Pablo e Esteban. Eu he lido esse livro 5 vezes, mas às vezes que busco algo. Porque é uma obra maravilhosa que nos leva a viver a época de Jesus. Porque foi psicografiado por um médium brasileiro, Chico Xavier, e nos fala da história de Saulo de Tarso, transformado em Pablo de Tarso, e Esteban, que foi o primeiro cristiano a ser sacrificado. Imaginem vocês. Quem tem a oportunidade, Natal, Navidad está por aí, não? É uma boa obra para se ler e presentear também. Então, vamos procurar entender a vontade de Deus. Quando, peraí, eu quero fazer isto. Isto me conviene. Este é bueno para mim, para meu próximo. Isso está inserido nas leis de Deus. Me gostaria eu de que isto passara a mim. E eu digo assim, bem, se isso não quero para mim, por que vou querer para outro? Ele é meu irmão, isso se passou, ele tem as suas dificuldades, assim como eu. E me encantou quando aprendi aqui na Bolívia de dizer los buenos modales. Me encanta essa frase, los buenos modales. É tão carinhoso, né? Tão assim, tão amoroso, parece que vem de madre, não? Los buenos modales, hijo, não te olvides de los buenos modales. E de verdade, muitos
de los jóvenes aquí, tienes buenos modales. De sus padres enseñó a tener buenos modales. ¿No es así? ¿No? Entonces, vamos procurar entender, buscar a vontade de Deus. É simples. E Jesus resumiu na frase: não sereis reconhecidos como meus discípulos quando ou como porque amarem uns aos outros. Não? E ver no outro minha imagem. Ele é meu espelho. E vamos. A Bíblia contém 1250 páginas e 3/4 de seu contenido é a história do povo hebreu. Todas as nações têm sua própria história. Nós outros cultivamos ou nos interessamos pelas obras, pela história dos judeus, não? Porque e se pergunta muitas vezes: serão os judeus os pueblos de preferência de Deus porque tem Deus mais isso, mais aquilo por ele? Não há nada disso. Não há diferença entre boliviano, americano, brasileiro, israelita, islâmico. Não. Porque se Deus tivesse preferência ou desprezo por uns, não seria Deus? Óbvio que não seria Deus. Juan classificou Jesus numa única palavra que diz todo: Deus é amor. Se Deus é amor, Ele ama a todos por igual. Então, entendemos que o povo hebreu, 3/4 do contenido da história desse povo. E quem foi esse povo? E por que esse povo sempre foi perseguido, maltratado, assassinado? Não? Porque desde o princípio este povo foi o único que creyó em um Deus único. E como os demais tinham muitos deuses, não? Eles perseguiam eles e aún assim eles quedaram firmes. E até hoje eles creem em um Deus único. Mas também creem em algumas passagens que vamos ver mais adiante, em livros disciplinares, não? Históricos, de que estes livros foram escritos por Deus. E então, perguntado se Deus habla com nós outros, a resposta foi de que não. Temos em la terra o governador Jesucristo, que para a Igreja Católica é Deus. Não? Jesus dijo certa vez assim: eu e mi Padre somos uno, porque eu cumpro com as vontades de mi Padre. Jesus é o espírito mais evolucionado que nós outros temos conhecido e sabemos. E ele tinha diretamente contato com o Criador. Até onde sabemos, é o único. Os demais, os apóstolos, nos grandes médiuns da história, como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, Madre Teresa, Gandhi, Buda, não. Todos são espíritos em evolução e manifestam a eles entidades espirituais evolucionadas que cumprem as ordens do Criador. Mensagens de Jesus Cristo. Então, se 3/4 do livro é a história do povo hebreu, não pode ser de Deus. Aqui, cada um de nós outros temos uma história.
E essa história nos falta muito para alcançar, não, um nível de consciência que nos hace acercarmos ao Criador. Obviamente, o caminho está aberto e é para todos. Pero sabemos das dificuldades que temos de adentrar ou de querer adentrar a porta angosta. Aún nos atrai muito mais a porta de los neones, de las facilidades, de los vícios, de tal e tal, não é assim? A porta ancha, que é o que o mundo nos está oferecendo. Estamos aqui na Terra exatamente para superar nossas debilidades. Se hacemos isto, vamos nos superando. Vamos tratando de observar, mirar para dentro e tratar de reformar-se, crescer, melhorar, sair desta situação. E sabemos que toda enfermidade, todos que nos passa aqui na Terra, está no espírito imortal que somos todos, pelo que agora estamos encarnados e que nos falta crescimento de superação. E hoje há uma quantidade imensa em todos os países, os livros de autoajuda, de superação. Pero nenhum destes livros são bons. Devemos lê-los, analisá-los, pero nenhum deles supera o Evangelho de Jesus. Nenhum. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ele nos penetra, vai fundo no coração, sai do cérebro, ou cria um assessor que vem aqui e aqui. Entendi isto, agora está depositado aqui. E vou tratar de pôr em prática. Porque de nada serve uma pessoa estudar medicina e não exercer a medicina. É advogado e não exercer. Aprender uma profissão e não exercer. Porque a prática é vida, é construção, é realização de uma pessoa. Então, mientras é um livro com 1250 páginas, 3/4 história de um pueblo. E muitas vezes nas reuniões mediúnicas, temos uma pessoa muito querida nossa, que frequenta aqui há uns 6 anos, um pouco mais, que participou, teve uma atuação na Segunda Guerra Mundial, do lado dos nazis. E sempre que anotamos o nome e vamos a cuidar dela, aliás, estão os cobradores judios. E é interessante, pero como pode ser que essa pessoa que estuviera e agora esses espíritos estão aqui e alguns deles são cobradores, outros não, estão allá porque esperando ele encaminhá-los ou serem encaminhados à dimensão espiritual numa condição que lhes favoreça liberar-se das suas dificuldades e seguir prosperando. Imaginem. A morte não nos quita nossas atitudes. Só é o amor, só é o bem que realizamos. E estes espíritos, a vezes, les cuento, a vezes não vem ela com 1 ou 2, não, vieres com muitos. 60, 80, 100 e tantos espíritos, porque isto aqui cresce, amplia na dimensão espiritual, não é paredes. E aí falamos com eles como se estivessem usando um megafone, eles nos escutam. Chegam os espíritos de luz e eles nos dizem: mira, que fantástica, estranha, de onde está vindo esta luz? Tantos assim. E muitas vezes ligas os
buses, né, os aviões do espaço, aeródromos, algo assim. E vai lendo, e eu miro assim, ué, que interessante, como pode entrar tanto espírito dentro? É bem interessante isso. E vai entrando. E depois desaparece, sai, como se fosse um avião, e vira, desaparece. Estão sendo levadas colônias espirituais a regiões onde vão receber tratamento, orientação, vão estudar, vão ter a oportunidade de reconvalescer-se, recuperar-se. Assim é a coisa. Então, e apenas 1/10 do conjunto é importante. O restante são leis disciplinares, história do povo hebreu, a exceção dos 10 mandamentos, que são leis divinas. Apenas 1/10. Pero esse 1/10 faz parte do conjunto de ensinança. Então, se formos buscar apenas os 10 mandamentos, toda aquela história, tudo aquilo ali que é lleno de ensinança, porque quando falamos com uma pessoa, tomamos contato com uma família, outra, aprendemos coisas, não? Aí eu tive a oportunidade de ir com uma amiga em sua casa, desfrutar um riquíssimo almoço, essa coisa toda. E como a cultura de aqui é diferente da minha estou aqui há muito tempo, eu mirando a eles e vendo que é interessante. Em meu país, ou por menos no meio social em que eu vivo, não é isso. Nos encontramos nos restaurantes, nos clubes, raramente vamos almoçar na casa de um familiar, algo assim. Bem profissional. Então, nem pode crer. Quer dizer, não? Amir! Corre, Amir! Deixa ver. Não jogou muito na cara. Gosto mesmo. Ai, Amir. Que lindo. Então, dando continuidade, devemos estudar os 10 mandamentos, mas também, porque vamos a ver que, ademais das 5 obras que vamos encontrar no Corão, vamos encontrar os profetas, que compõem uma parte também do Velho Testamento. E esses profetas não eram mais que médiuns que han venido na terra e han venido trazer luz, ensinar coisas. Pero em aqueles tempos eram muito retrasados, muito rudos, e muitos deles eram malos, pero traziam mensagens boas também. Porque quando hacemos amistade com alguém, que estamos com a parte boa. Não vamos buscar os defeitos, aquilo que nos desagrada. Vamos buscar a parte boa. Pero como tu puedes aguentar esta persona? É porque eu vejo as coisas boas, porque todos temos coisas boas. Às vezes as coisas boas não se projetam tanto quanto as coisas equivocadas que uno hace. Pero la tierra é uma escola e nós outros somos maestros e alunos no tempo. E assim sendo, devemos buscar as coisas boas que uno tem. Não, da esposa, de um modo general, ver algumas, né? Não todas. A parte mala do marido e o marido igual. E aí, o casamento não vinga. Por quê? Porque não buscamos realçar as coisas boas que o outro teve. E o outro, por sua vez, igual. E aí, vamos ver as dificuldades, não? Obviamente, há mais coisas disso.
Pero estudemos então os 10 mandamentos, pero vamos buscar todo isso porque é um conjunto. Obviamente que nós outros, os cristianos que somos seguidores do Cristo, não? Temos o Novo Testamento. E vamos a ver aqui. A Bíblia está dividida em 2 partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, composto de 5 livros, atribuídos a Moisés e a los profetas, num total de 39. Então, aqui está dizendo, e levando isso em consideração, atribuídos. Os exegetas da atualidade, ao estudar, viram que não era Moisés. Era a espiritualidade através de 72 anciãos. Isso é número cabalístico, poderia ser 70, 60, não importa. Pero tinha tantos médios que colaboraram na criação de leis. E outros se dedicando à história. E aí vamos ver então aqui os 39 livros, a Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodos, que formam o Torá. Então vamos encontrar 5 livros atribuídos a Moisés. Obviamente, Moisés, que era um médium muito importante, era um missioneiro vindo à ordem de Jesus Cristo, porque Jesus foi que criou o nosso planeta. Ele que governa o nosso planeta. Então, esses livros atribuídos a Moisés, Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números, Êxodo, não formam o Torá. Então, digamos, o Torá é a Bíblia de eles. Não? Pero também, además de isso, temos os profetas que colaboraram de 39, 5 Moisés e no restante Elias, Daniel, todos, Isaías, não? Estes que eram médicos que han venido a seu tempo e durante um período de 1000 anos, porque eles han venido depois de Moisés, até a chegada do Cristo. Então temos também Buda como profeta, temos Hermes. Não entendi. Hermes. Aqui não.